Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Polícia Rodoviária Federal aponta 6 mortes durante o feriado do trabalhador e inicia a campanha nacional Maio Amarelo 2025. Mais médicos. Edital disponibiliza quase 180 vagas para o Maranhão. Diretoria de Acessibilidade da UFMA anuncia novo local de atendimento no campus Bacanga. Esporte, Tubarão e Cavalos se concentram para os próximos duelos. Bode e Canário disputam partida decisiva pelo Maranhense. Sampaio Basquete terá 3 confrontos no Costa Rodrigues. Tem comentário de Paulo Pellegrini, ele vai falar sobre os desafios para recuperar o interesse do torcedor pelos jogos locais. E no Rádio Opinião, o programa de apoio a projetos locais da Alumar e Instituto Alcoa, com o gerente de performance social da Alumar, Bruno Furquim. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, dia 6 de maio de 2025, Mayra, Dia Internacional Sem Dieta. Dia da Coragem. Dia Nacional da Matemática. Dia do Cartógrafo. Dia do Psicanalista. Dia Mundial de Combate à Asma. E também Dia do Instrumentador Cirúrgico. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h18 agora. A gente começa com os destaques de O Imparcial neste dia 6. E você confere com a gente em www.universidadefm.ufma.br ou diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Aqui na manchete, em O Imparcial, vereador que quer que reajuste dos servidores de São Luís seja estendido a contratados temporariamente. Durante a sessão ordinária de ontem, segunda-feira, dia 5, na Câmara Municipal de São Luís, o vereador Marlon Butão, do PSB, utilizou a tribuna para parabenizar o prefeito Eduardo Braide pela iniciativa de conceder reajuste de 6% aos servidores públicos municipais, percentual acima da inflação. No entanto, o parlamentar chamou a atenção para a exclusão de uma parcela significativa da força de trabalho da capital, os servidores contratados temporariamente. Pois é, né? Uma isonomia aí, no caso, está pedindo o vereador. Mudança no governo Lula. Márcia Lopes é a nova ministra das Mulheres. Márcia Lopes já foi ministra do presidente Lula no segundo governo, em 2010, no comando do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Suspeito da morte de major da PM, André Felipe, estava preso. Caio Lúcio estava preso por um assalto no dia 27 de abril de 2000. Não apareceu aqui o ano, né? No centro de São Luís. Segundo a sentença da 5ª Vara Criminal de São Luís, Caio Lúcio, juntamente com um comparsa, foi condenado a cumprir pena pelo crime de roubo no regime semiaberto. Por causa da decisão, Caio e o comparsa tiveram alvará de soltura expedido e puderam sair da penitenciária. Pois é, suspeito de matar o major da PM, né? André Felipe. Isso aí que tem repercutido, né, na área policial. Arte, coletiva de maio de 2025 será aberta amanhã. A exposição reúne 50 obras de artistas maranhenses e também de residentes no estado, né, escolhidas a partir de seleção realizada por comissão curatorial julgadora das obras. Maravilha, cultura para a gente, né? E
PRF instalará posto na BR-402 no Maranhão. Destaques agora de Jornal Pequeno, Mayra Nogueira. Trazemos aqui como principal, manchete principal, Brandão entrega obras, serviços e anuncia novas ações para Lago Verde e Bacabal. O governador Carlos Brandão, acompanhado de prefeitos e parlamentares, autorizou mais serviços em Lago Verde e Bacabal. Para garantir a isenção do IR, Mota sugere alternativas de arrecadação. O presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, republicano do PB, afirmou ao Congresso que deve aprovar a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil mensais, mas defendeu medidas de compensação para evitar prejuízos à economia. Uma das alternativas, segundo ele, é aumentar a carga tributária sobre bancos e empresas, além de grandes rendas. Emendas genéricas de 9,7 bilhões elevam risco à gestão dos recursos públicos. PRF instalará posto na BR-402 após solicitação de Felipe Camarão. Felipe Camarão solicitou à PRF a implantação de um posto avançado na BR-402 Maranhão, no trecho que liga os Lençóis Maranhenses ao Delta do Parnaíba. E ainda, Prêmio Sebrae de Jornalismo. Reportagem premiada mostra a força das empreendedoras negras do Quilombo Liberdade. A jornalista Bel Soares venceu o primeiro lugar da categoria texto da etapa estadual do 11º PSJ. É isso aí, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho, Mayra tem os destaques dos portais, tá? 7h22 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Trazendo aqui as primeiras informações do trânsito através do Waze.com, aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque, trânsito bastante demandado, tá? Assim como a Avenida Daniel de Latouche, né? Ali no sentido, nos dois sentidos, né? Na área da Coama, enfim, a coisa vem complicada neste momento, tá? E também, né, seguindo ao longo da Avenida Daniel de Latouche, ali já passando da Via Expressa no sentido centro, ali no Ipase, para pegar a ponte do Caratatio, o trânsito também está complicado. Também a gente nota por aqui, pelo Waze, que a Avenida dos Franceses segue bastante demandada neste momento também, assim como a Avenida São Marçal, no João Paulo. Aqui na Avenida dos Portugueses, o trânsito já começa a ficar complicado, né? Inclusive na barragem do Bacanga, tá? O trânsito, portanto, começando a ficar complicado nos dois sentidos, né? Principalmente na saída, sentido Bacanga Centro, aqui na Avenida dos Portugueses, a barragem do Bacanga. Mais informações do trânsito agora com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que segue com a gente nesta terça-feira. Informações do trânsito. O trânsito aí, como o Adalberto já deu um panorama nos principais corredores da capital. Fluxo maior registrado neste momento para o condutor que está se deslocando aí sentido centro, portanto, dentro da normalidade para o horário, quando normalmente o fluxo maior é registrado nos principais corredores da capital para quem está se deslocando no sentido centro. A gente traz informações aqui Avenida Santos Dumont, onde neste momento, ali naquele trecho próximo ao posto de saúde, onde já também é um conjunto semafórico, o fluxo maior é para quem está buscando acessar a Avenida Casimiro Júnior, no Anil, às vezes formando lentidão, ponto de retenção por conta do conjunto semafórico, o que acaba deixando o trânsito um pouco mais lento nesse trecho da via, para quem busca acessar a Avenida Casimiro Júnior, no Anil. Nesse mesmo trecho, nessa mesma altura, mas quem faz a movimentação contrária, o trânsito ele segue fluindo, comparando os dois sentidos de forma mais leve, fluindo normalmente. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Muito obrigado, Borges. 7h25. Se você quiser participar também, mande mensagem aqui para 992 17 26 47. Esse é o nosso WhatsApp.
Notícias da cidade. Trazendo Borges, começando, Borges, falando sobre a Polícia Rodoviária Federal que fechou, né, em 6 mortes, as principais ocorrências, né, no feriadão do trabalhador e também aproveitando aí, iniciando a campanha nacional Maio Amarelo 2025, né? Exatamente, Adalberto. A balanço apresentado pela Polícia Rodoviária Federal em relação ao feriado do Dia do Trabalho, foram registrados 14 acidentes de trânsito, registro durante a operação do Dia do Trabalho, feriadão de 5 dias, com ações da PRF, Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias que passam pelo Maranhão. Desse total, 6 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. Acidentes registrados nas BRs 316 e também 010, registros na altura das cidades de Codó, Timon, Imperatriz e Açailândia. Ainda de acordo com o balanço divulgado pela PRF no dia de ontem, nessa segunda-feira, nesse intervalo foram registradas 1.740 infrações de trânsito, resultando na prisão de 3 motoristas por embriaguez ao volante. E em relação ao excesso de velocidade, foram 475 registros. Neste caso, a BR-402 foi a com maior número de registros. Essa BR que é a que dá acesso à região dos Lençóis Maranhenses. A Polícia Rodoviária Federal identificou também 243 motoristas inabilitados, 108 motoristas sem capacetes e 197 condutores circulando com veículos sem licença. Então, o balanço da PRF com atenção à operação do feriado prolongado do Dia do Trabalho, Operação 2025. Já Adalberto Maia, em relação à campanha nacional Maio Amarelo, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, lançou oficialmente a campanha Maio Amarelo 2025, lançamento acontecido no dia de ontem. Essa ação que busca conscientizar condutores e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. Intuito é para se evitar que acidentes aconteçam, que acaba refletindo na redução do número de mortos e feridos em acidentes de trânsito. Lançamento acontecido aqui em São Luís, capital maranhense, marcando aí o início das ações de educação para o trânsito e fiscalizações em relação à escolha de São Luís, sobretudo da região Nordeste. Essa escolha para o lançamento foi por conta da região Nordeste concentrar 76,9% das infrações relacionadas ao não uso do capacete por ocupantes de motocicletas. Essa infração é uma das principais condutas irregulares e que estão no foco das fiscalizações da campanha deste ano. A campanha, portanto, vai destinar atenção especial aos motociclistas, lembrando aqui dados trazidos pela PRF, somente nos primeiros meses deste ano, a PRF já registrou 4.728 acidentes envolvendo motocicletas. Essas ocorrências deixaram 5.720 feridos e 295 mortos, números referentes a todo o país. Portanto, então, nesta edição, as 27 superintendências e mais 150 delegacias no Brasil envolvidas nas ações desta campanha. E dentre as novidades desta edição, edição 2025, está a carreta Cinema Rodoviário aqui no Maranhão, ela que vai seguir durante todo o mês de maio aqui em nosso estado. Carreta que é uma unidade móvel única no país, equipada com a estrutura de cinema e todo o conteúdo educativo da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Mayra, Adalberto. Maravilha, né? Nem tudo são notícias ruins, né, em relação à Polícia Rodoviária Federal, né? São ruins no sentido, né, de acidentes, mortes, né? A gente sempre lamenta isso. 7h29. Borges, eu peço que você fique na linha para voltar no segundo bloco, falando sobre o Mais Médicos. Edital disponibiliza quase 180 vagas para o Maranhão. E a Diretoria de Acessibilidade da UFMA anuncia novo local de atendimento no campus do Bacanga. Tem esporte, Mayra, Tubarão e Cavalo se concentram para o próximo duelo, os próximos duelos, né? A Bode e Canário disputam partida decisiva pelo Maranhense. Sampaio Basquete terá 3 confrontos aqui no Costa Rodrigues. E Paulo Pellegrini, em seu comentário, traz os desafios para recuperar o interesse do torcedor pelos jogos locais. Olha, no Rádio Opinião tem uma entrevista sobre o programa de apoio a projetos locais da Alumar e também Instituto Alcoa. A gente vai conversar com o gerente de performance social da Alumar, o Bruno Furquim. Não sai daí, a gente volta já já
com mais informações, manchetes nacionais e também a previsão do tempo. A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. E como identificar se uma criança tem autismo? De acordo com Zanon et al., os sinais são atraso no desenvolvimento da comunicação, comprometimento no desenvolvimento social, a interação, e déficit de aprendizagem. O surgimento dos sinais e sintomas variam conforme a idade. Quer saber mais sobre o tema? Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com KINES ativo, não perca tempo. Faça o seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo. Acesse sofia.telesaude.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas, 34 minutos, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira chamando Borges novamente, né, para dar continuidade aqui ao nosso noticiário. Borges, falando agora sobre o Mais Médicos, edital disponibiliza quase 180 vagas para o Maranhão, né?
Adalberto, as inscrições para o programa, elas foram abertas nesta segunda-feira em todo o país. Estão sendo ofertadas 3.174 vagas. Para o Maranhão, aqui o edital está destinando 177 vagas, mas médico, que é o programa do governo federal, ele busca reforçar o atendimento nas unidades de saúde primária dos municípios. O foco desse programa está na assistência a regiões remotas e de maior vulnerabilidade social, e para se inscrever, os interessados, eles devem acessar o SGP, que é o Sistema de Gerenciamento de Programas. O endereço é maismedicos.saude.gov.br. Os médicos que forem contratados pelo programa, eles têm alguns benefícios. Dentre esses benefícios, Bolsa Formação, ainda ajuda de custo e auxílios. Em relação às inscrições para os Mais Médicos, elas seguem abertas até a quinta-feira agora, dia 8 de maio. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 7h36, Mayra Nogueira. Adalberto, vamos falar aqui com Borges sobre a diretoria de acessibilidade da UFMA, que anuncia um novo local de atendimento no campus do Bacanga. Onde vai ser? Mais detalhes aí dessa informação, Borges. Mayra, é a DACES, na UFMA, Universidade Federal do Maranhão, informando a comunidade que a direção da Diretoria de Acessibilidade, a subseção de intérpretes de Libras e também a subseção de transcritores de Braille estão atendendo agora no prédio do SEB Velho, nas primeiras salas do corredor da PROAS, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, e a subseção de gestão multidisciplinar, ela permanece em atendimento no prédio Castelão, isso até que seja concluída a sua mudança para o SEB Velho. Essa data, a data de conclusão, a mudança, ela ainda vai ser informada posteriormente à comunidade acadêmica, mas quem tiver dúvidas e quiser buscar mais informações em relação a essas alterações, tem um e-mail, foi disponibilizado um e-mail, é o daces.proais@ufma.br. Outras informações relacionadas à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges. 7h37 agora. Mayra Nogueira tem tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. E vamos à previsão do tempo. São exatamente 7h38. São Luís amanheceu com sol, mas pode chover pela manhã e tarde. Umidade é 96%. A temperatura está 26 graus, a média está mínima 25, a máxima 30. Informações do clima-tempo. E vamos agora à tábua de maré. Nesta terça-feira, dia 6 de maio, a primeira pré-amar aconteceu às 2h10 da madrugada, com 4,8 metros. A segunda será às 2h42 da tarde, com 4,9 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais às 8h25 da manhã, com 1,7 metro. A segunda será às 9h02 da noite, com 1,4 metro. Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais, você acompanha com a gente no site da 106 ou no YouTube, Universidade FM 106. Aqui a gente começa com Folha de São Paulo. Benefício da Previdência Privada vai muito além da aposentadoria. Série especial tira as principais dúvidas sobre esse tipo de investimento, que traz benefícios em qualquer fase da vida. Agora, a manchete de O Estado de São Paulo, Mayra, com você ou comigo? Pode ser comigo. Fraudes no INSS. Ministro assinou emenda que adiou o controle de descontos de aposentados. Quando era deputado, Volney Queiroz atendeu o pedido de duas associações, agora sob suspeita. Nomeado na sexta-feira em substituição a Carlos Lupe, o novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, assinou proposta quando era deputado federal em 2021, que adiou o prazo de fiscalização do desconto de mensalidades feito por associações e sindicatos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. A medida foi levada à Câmara por duas associações.
agora suspeitas de efetuar cobranças indevidamente. Procurado, Volney não comentou. Uma medida provisória assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro do PL em 2019 estabelecia que todos os descontos na folha de pagamento precisariam ser revalidados ano a ano. Após o lobby de associações que se beneficiaram com esses descontos, o prazo foi adiado 2 vezes e a necessidade de revalidação foi extinta em 2022. Volney Queiroz estava presente na reunião em que Lupe foi alertado sobre as fraudes no INSS em junho de 2023. A coisa não está legal no INSS, sem dúvida, né? E, para finalizar, tem o Globo, que tem como manchete analfabetismo funcional. Quase 1/3 dos alunos no país não tem o básico de leitura e escrita. Fantástico isso aqui, viu? Brasil estagnou desde 2009 em alto índice dos que mal sabem ler e fazer conta. Baixa aprendizagem na idade certa agrava o quadro. Pois é, estamos totalmente equivocados nesse caminho educacional que o país está trilhando, né? É preciso ter uma mudança radical e imediata. Vamos ver se isso vai acontecer. 7h41 agora. Esporte. E vamos às informações do esporte. Mayra Nogueira, a gente começa hoje falando sobre Tubarão e Cavalo de Aço, que voltam aos treinos, de olho nos próximos duelos. As equipes se apresentaram aos centros de treinamento ontem, segunda-feira, para trabalhar situações de jogo, fundamentos, aspectos táticos e também formação de elenco para os 2 confrontos previstos para esta semana. Um pelo estadual, amanhã, e outro pela Série D, no sábado. E sob o comando de Gerson Guzmão, o Sampaio Corrêa deve confirmar elenco minutos antes da partida desta quarta. Deve contar com o atacante paraguaio Matias Verdu na imposição do ritmo em campo, mas não vai contar com o lateral esquerdo Thiago Rosa, suspenso após o 3º cartão amarelo recebido no jogo de ida. Pois é, o Imperatriz, sob o comando de Jamie Carvalho, vai sofrer mudança. O zagueiro Felipe Almeida, suspenso, deve ser substituído por André Penalva. E Rony, poupado no último duelo pela Série D, pode reforçar a posição. A única dúvida é o lateral Fabrício, que se recupera de lesões. Tubarão recebe o Cavalo amanhã, quarta-feira, pela semifinal do Maranhense, às 7h no Estádio Castelão. Sábado, visita o adversário pela 4ª rodada do Brasileirão, Série D, às 7h30 no Frei Epifânio. É isso aí, vamos trazer as informações aqui também. Agora falando sobre bode canário, né, que tem confronto decisivo pelo Maranhense, times seguem firmes na reta final de preparação em busca de vaga na final do torneio, né? O MAC se reapresentou ontem ao Centro de Treinamento Parque Valério Monteiro, né, para os últimos ajustes, e o IAP treinou na sexta e volta a campo hoje para mais trabalhos. O quadricolor está em uma situação confortável no estadual após goleada sobre Canário no jogo de ida. Sob o comando de Marcinho Guerreiro, deve contar com a força máxima do elenco, pois não tem desfalques. A única dúvida é no meio-campo, que pode contar com a volta de Vagalume ou seguir com Jorge. Sob o comando do técnico Jajá, o IAP realiza hoje treinos técnicos e táticos, definindo aí a formação do elenco. Bode e Canário se encaram às 7h de amanhã, quarta-feira, no estádio Nhozinho Santos. Falando agora sobre o Sampaio Basquete na LBF, olha, são 3 confrontos marcados para o Costa Rodrigues, viu, Mayra? A mudança de local dos jogos foi anunciada ontem, né, pelo Sampaio Basquete, já que o ginásio Castelinho, palco dos duelos do Tricolor, vai sediar eventos do governo do estado nos próximos dias. Os confrontos da Bolívia Querida, diante do Maringá, Blumenau e Unimed Campinas, vão acontecer no ginásio Costa Rodrigues, próximo à Praça Deodoro, no centro. O ginásio foi casa do Tubarão entre as temporadas de 2019 e 2024,
período de reforma do Castelinho. E com a mudança, o duelo entre Tubarão e Maringá acontece no ginásio Costa Rodrigues na próxima sexta-feira, dia 9, às 7h30 da noite, no centro de São Luís. É isso aí, vamos lotar a casa. E a redação aqui é de Joelma Paldez, lembrando que toda segunda, aliás, de segunda a sexta, tem esporte ao meio-dia aqui na Rádio Universidade, no apito inicial, sábado às 11 da manhã. E por falar em apito inicial, tem Paulo Pellegrini hoje, não é isso, Mayra? Isso, Paulo Pellegrini, que fala exatamente sobre os desafios para recuperar o interesse do torcedor pelos jogadores, aliás, pelos jogos locais. Importante aí essa pontuação aí de Paulo sobre esse assunto. Vamos ouvir então. Muito se falou sobre o recorde de arrecadação em partidas da região Nordeste, estabelecido no jogo entre Botafogo da Paraíba e Flamengo, quinta-feira passada no Castelão. Inevitavelmente, foi impossível não comparar com as baixas médias de público nos jogos dos times maranhenses. Então, mais uma vez, torcedores, analistas, cartolas e todo o universo do futebol local voltaram a se perguntar por que o nosso futebol do dia a dia não é capaz de colocar, de forma geral, nem 1/10 da quantidade de pessoas que foram ao Castelão no dia 1º. São muitas teorias. As mais comuns, a de que falta iniciativa da federação e dos clubes em incentivar a presença do torcedor. Outros atribuem à falta de qualidade dos times o fator primordial para que o público não se interesse. Questões como a infraestrutura dos locais dos jogos, os horários das partidas e a falta de transporte público de qualidade também são sempre relembradas. Todos os argumentos são pertinentes, mas é preciso lembrar também que ao longo dos tempos, essas situações nunca foram muito diferentes em relação ao que são hoje. E já tivemos em vários momentos estádios lotados ou pelo menos com público razoável. Para ser sincero, não há um motivo racional para explicar por que o Castelão colocava o Sampaio com as maiores médias de público do país entre 2012 e 2014, quando houve a ascensão do time da Série D para a Série B, e depois que se estabilizou por vários anos na segunda divisão, essa média foi só despencando. Na verdade, os torcedores daquele período, que enchiam o Facebook com fotos uniformizados e fazendo festa, é que poderiam revelar o que os afastou dos estádios. Somos da teoria de que eles é que têm as respostas, porque a única mudança relevante no cenário de 15 anos para cá foi exatamente essa, o desaparecimento daquele torcedor de 2012. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 48 minutos. Agora a gente continua com o esporte, tá? Mayra Nogueira trazendo informação aqui. Série B, racismo e queda de técnico marcam jogos da sexta rodada. A gente vem com a informação de Daniele Esperon agora. Olá, está começando o Futebol de Acesso. Eu sou a Daniela Esperon e você vai ficar por dentro dos principais acontecimentos da rodada da Série B. Vamos lá? Futebol de Acesso. A semana da Série B passada a limpo. Mais uma vez, o futebol teve um caso de racismo e foi na sexta rodada da Série B, no duelo entre Operário de Ponta Grossa e América Mineiro. O jogo terminou 1-0 para os donos da casa, mas a repercussão da partida foi parar na delegacia, já que Miguelito, jogador do Coelho, proferiu falas racistas contra o jogador Alano do Operário. O atleta chegou a ser preso, mas liberado na segunda-feira. O caso ainda será julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, como explicou o delegado Gabriel Munhoz. Diante do relato da vítima, diante da análise do contexto da imagem oficial, que dá para ver realmente em que o jogador Miguelito ele passa pelo jogador Alano, vira e fere algum tipo de ofensa, confirmado pela testemunha de que ouviu a ofensa de cunho racial, foi dado voz de prisão flagrante do jogador. O inquérito agora será finalizado nos próximos dias, eventualmente ali com a juntada das imagens que corroboram com o que já se tem obtido. Uma vez que se trata de um crime com a pena de 2 a 5 anos de reclusão, o jogador está aguardando detido até a audiência de custódia. A rodada não foi nada boa para o Atlético Paranaense, que foi goleado pelo Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1 em casa.
e acabou vendo a crise bater a porta, mesmo que no início da Série B. Maurício Barbieri acabou demitido do cargo de técnico. Quem analisou a situação do Furacão foi a jornalista e torcedora do Atlético, Márcia Magalhães. Oi, Dani, um prazer participar aí mais uma vez com você. Sobre a demissão do Barbieri, a torcida já vinha questionando a atuação dele ali no comando do Atlético desde o Campeonato Paranaense, quando o Atlético acabou sendo eliminado pelo Maringá nas quartas de final. E aí teve esse começo do Campeonato Brasileiro da Série B irregular, e além dos resultados que não estavam sendo satisfatórios, o que a torcida sempre cobrava muito é do desempenho do time mesmo. E aí ele errando em algumas substituições que a torcida não concordava, e aí essa derrota, né, para o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1, jogando em casa. O Botafogo de Ribeirão Preto não vencia desde fevereiro, então assim, uma derrota contundente, né? A gente teve jogador expulso no começo do jogo, mas independente disso, assim, um resultado elástico, né, de 4-1, foi a gota d'água aí para a demissão do Barbieri. E por enquanto vamos ficar com o técnico do Sub-20, João Correia, que vai assumir a equipe, enquanto eles não definem um novo treinador. Mas eu achei ok, assim, eu concordo com a demissão do Barbieri, acho que já deveriam ter feito até antes, e agora é torcer para quem venha consiga arrumar a casa aí e o Atlético volte para a Série A. Se o Botafogo conseguiu a sua primeira... Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião a gente conversa com o gerente de performance social da Alumar, o Bruno Furquim, para falar sobre o programa de apoio a projetos locais da Alumar e o Instituto Alcoa. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia aos ouvintes, bom dia. Maravilha. Olha, falar de esses projetos sociais, não é isso? Olha, são vários, não é isso, Bruno? O projeto Mulheres Mais Renda, profissionalizar para todos os futuros, também o banco de proteínas de galinhas poedeiras, a robótica como ferramenta de educação e inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e arte de ferro. Olha só, são várias atuações, não é isso? É isso. Esses são alguns dos projetos que nós estamos apoiando a partir do Instituto Alcoa, de um edital de chamamento público para projetos a serem construídos junto com as comunidades locais, e eles estão em curso aí no exercício 2024, 2025 acontecendo agora. Temos essa atuação aí já há mais de 10 anos, com mais de 40 milhões de reais investidos em projetos locais, e esses são os nossos projetos que estão acontecendo no ano de 2025, que você listou para a gente. Maravilha. Bruno, qual o principal deles aqui, elencados, né? O que vocês estão levando, digamos assim, com mais amplitude? Todos esses projetos têm uma grande relevância no território. Eles participaram de um edital, concorreram entre outros projetos locais. Por exemplo, nós temos um edital aberto nesse ano, no exercício 2025, a serem executados em 26, com mais de 50 projetos inscritos, que estão sendo avaliados nesse momento pelo Instituto Alcoa e Alumar, para serem executados na sequência. Então é difícil classificar um principal projeto dentre as iniciativas, uma vez que eles passam por uma grande triagem e uma concorrência já inicialmente para que sejam os projetos eleitos para o ano a serem apoiados. Cada qual tem a sua importância para essas comunidades locais, assim como para o desenvolvimento do território num todo, e apoiamos todos eles. Maravilha, maravilha. Bom, a gente começa falando rapidinho aqui, Bruno, sobre o projeto Mulheres Mais Renda, né? Mulheres primeiro, né? Vamos falar sobre as Mulheres Mais Renda, né? Como é que surgiu justamente esse contato, né? Para trazer aí, impulsionar, melhor dizendo, trabalho de 40 costureiras locais. É isso. Esse é um trabalho em apoio com a Rede Asta. Ele trabalha o desenvolvimento da costura de forma geral, a técnica da costura, com 40 costureiras locais, onde serão desenvolvidos mais de 2.500 absorventes que serão doados para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, esse apoio ele contribui para
para a formação, uma vez que contribui na formação dessas costureiras, com o desenvolvimento de um novo ativo de costura. Ele contribui com renda, uma vez que elas são remuneradas no exercício, né, da fabricação desses 2.500 absorventes, e ele também contribui com as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade nesse momento, com a doação desses 2.500 absorventes femininos. Então, é um projeto extremamente importante para essa rede local e acreditamos grandemente que ele pode contribuir para uma geração de incremento de renda e o combate dessa extrema vulnerabilidade social. Seria esse um trabalho que vai ser constante, esse projeto especificamente, né? Seria isso? Esse projeto, ele aconteceu agora, né, nesse exercício, nesse recorte específico. Trabalhamos anteriormente também nesse Mulheres Mais Renda com a fabricação de máscaras no período da Covid. E agora ele é uma segunda edição desse projeto, já com agora essa segunda iniciativa a partir dos absorventes femininos. Bruno, sobre o profissionalizar para todos os futuros aí com o Instituto Somos Todos Marianas. Perfeito. Esse projeto é um projeto que contribui no incremento da formação profissionalizante. Ele contribuiu com mais de 300 alunos em ensino técnico para diferentes formações, como caixas de supermercado, como gesseiros, como eletricistas. Muitos desses alunos já estão no mercado de trabalho nesse momento e contribuíram. Tivemos alguns relatos emocionantes de pessoas que estavam afastadas do mercado de trabalho há anos e depois dessa formação técnica profissionalizante conseguiram ingressar novamente. Então, acreditamos que esse projeto e a parceria com o Instituto Somos Todos Mariana também tem uma grande capacidade de fortalecimento e desenvolvimento dos territórios. Uma quantidade boa, né? 300 alunos. Exatamente. Essa primeira rodada dele contribuiu com a formação de 300 alunos. Boa parte desses alunos moradores da zona rural de São Luís, moradores do entorno da área onde fica a Alumar hoje, e é um projeto com grande capacidade de reconexão dessas pessoas ao mercado de trabalho. Maravilha. Para a instituição, Bruno, para a Alumar, né, para o Instituto Alcoa, como é que está sendo esse processo, né, justamente fazendo esse trabalho, né, que tende aí a capilarizar essas ações sociais, né? Enfim, quantas pessoas estão envolvidas nesse núcleo, né, que vocês estão tratando diretamente, né, com essas comunidades, né, com esse público, né? A soma total de pessoas envolvidas, né, de forma direta nesse projeto ultrapassam 500 pessoas das comunidades de maneira geral, e de maneira indireta é até difícil da gente classificar aqui o poder, né, que isso tem de arraste num todo. Como eu falei, são, por exemplo, né, 2.500 absorventes femininos que têm uma capacidade de alcançar essa pessoa, esse empoderamento dessa pessoa, tipo uma contribuição de pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, e isso acaba arrastando, influenciando toda a família. Da mesma forma, aqui o curso de ação profissionalizante, essa geração em renda, ela não contribui apenas com o indivíduo, mas com todos os seus familiares, com a renda da sua unidade familiar. Então, a gente, enfim, espera que a capacidade desses projetos, dessas iniciativas, eles possam impulsionar dentro dos territórios a participação dessas pessoas, de seus familiares, esse incremento em renda, essa ação profissionalizante, ela de fato contribua de maneira geral para o desenvolvimento desses territórios, para o fortalecimento dessas comunidades locais e para o empoderamento dessas pessoas. Maravilha. Bom, Bruno, para a gente já começar a se caminhar para a finalização da nossa entrevista, mas dá tempo de falar ainda do banco de proteínas de galinhas poedeiras. Isso aqui é realizado com a Associação dos Pequenos Produtores e Produtoras de Laranjeiras, né? Onde é que fica? Exatamente. Vai ser realizado esse projeto na comunidade de Laranjeiras. Ela também se localiza na zona rural de São Luís, na região sul da ilha. Aí a expectativa é que toda a comunidade se envolva nessa ação específica e que o consumo, a partir das galinhas poedeiras, né, da proteína, do ovo,
ela possa fazer parte de um banco de alimentos para essa comunidade local, incrementando a própria fonte de proteína dessas pessoas, também em situação de uma vulnerabilidade, numa rede de apoio da própria comunidade, e que o excedente será vendido por essa associação, incrementando a renda também desses produtores. Maravilha. Esse já foi iniciado agora este ano? Exatamente. Esse projeto também foi iniciado. A expectativa é que ao longo de 2025 a gente também tenha aí os bons frutos desse projeto. Cada um dos projetos aqui citados, eles têm um tempo de execução diferente, próprio e apresentado cada um deles no edital de chamamento. Então, eles acompanham esse tempo de execução indicado por cada proponente dos seus projetos. O de Galinhas Poedeiras, ele segue em execução conosco ao longo de todo 2025. Olha só, Bruno, esse aqui de robótica, aliando robótica e educação, né, executado aí com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís. Olha que bacana, viu? A robótica como ferramenta de educação e inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Esse também, ele já vinha acontecendo no ano passado ou foi iniciado este ano? Ele foi executado na virada de 2024-25. Como eu falei, o edital ele acontece em linhas gerais no primeiro semestre, com avaliação até meados para o último trimestre do ano e início imediatamente subsequente com a doação dos recursos requisitados por cada instituição. Esse é um projeto também extremamente importante, do qual somos orgulhosos em co-participar junto com um trabalho fantástico que a APAI faz no desenvolvimento dessas pessoas, onde a robótica auxilia o raciocínio lógico, a criatividade, a inclusão, contribuindo para essas pessoas, e o projeto ainda contribui para a formação desses professores que seguem nessa atuação, não só com os alunos específicos da APAI, mas com a capacitação para seguir com o projeto de robótica junto a outros alunos também. Maravilha, maravilha. Ainda dá tempo, dá para falar aqui do Arte de Ferro, realizado aí com o Centro Artístico Operário Maranhense. Esse aqui é mais na questão artística, né? É isso, mas ele também é uma formação profissionalizante. Então, a serralheria, entendido como uma formação aí secular, ela tem nesse Arte em Ferro a capacidade de uma formação de serralheiros, que são mestres artesãos, por essência, e que podem atuar depois nesse trabalho de serralheria ao longo de toda São Luís, onde se conectem no mercado de trabalho de forma geral. Serão mais de 65 pessoas capacitadas ao longo de 2025, 25 pessoas dessas já foram capacitadas e já estão, nesse momento, conectadas com o mercado de trabalho, atuando com a serralheria. Que maravilha, viu, Bruno? Que bom, viu? Eu queria que você finalizasse agora, né, falando onde a gente encontra essas informações, onde o público pode encontrar essas informações mais específicas, né? Porque tem aí várias comunidades e, de repente, as pessoas não estão sabendo, elas precisam ser incluídas também, né? Perfeito. Anualmente, nós fazemos um chamamento, né, desse edital, que convida aí as comunidades a serem proponentes, a partir de suas diferentes organizações sociais, a projetos de fortalecimento, sobretudo alinhados à geração e renda, à formação e capacitação dessas pessoas. Esses projetos, esse edital, ele é aberto normalmente no primeiro semestre, e você pode encontrar maiores informações no site do Instituto Alcoa. A gente tem maiores informações aí a respeito do edital, tanto do proponente quanto das informações dos anos anteriores. Também é possível encontrar no site da Alumar informações dos projetos sociais que nós apoiamos de maneira geral na Ilha de São Luís. Maravilha, que trabalho bacana, viu? Acabei de conversar aqui com o Bruno Purquim, ele é gerente de performance social da Alumar, falou sobre o programa de apoio e a projetos locais da Alumar e também do Instituto Alcoa. Bruno, maravilha, parabéns, né, a todos vocês e que continue esse trabalho, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Adalberto, pelo espaço, pela oportunidade, e seguimos juntos aí, conectados com esse fortalecimento comunitário, junto com todas as comunidades de São Luís. Um grande abraço, um ótimo dia a todos. Maravilha, até a próxima. Bom, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira assuma o Sessão das 8 agora e mande muita música bacana para a gente aqui na sintonia da 106. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade às 7h10, aqui na Universidade FM. Um bom dia e até lá. É isso aí, estou com você já aqui no Sessão das 8.
Thank you.